graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de um salmo que para mim é muito especial, que foi o primeiro texto bíblico que me chamou a atenção e que eu me interessei em abrir a Bíblia para ver o que falava neste salmo. Salmo 139. Vamos ver. Diz assim o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, enquanto nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra teus inimigos, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Para mim, este é um salmo, como eu dizia, especial. Porém, ele é um salmo para um cristão que é corajoso, porque aqui ele faz um pedido a Deus. Se você observa, ele começa o salmo dizendo algo e termina o salmo dizendo: Senhor, sonda-me. No início ele diz:
Eu sei que tu me sondas. Mas no final ele está dizendo: eu quero que você, Senhor, sonde o meu coração. Conheça, como ele diz aí, todos os meus pensamentos, os meus caminhos. Veja o que tem de mal para que eu possa me livrar disto e ir pelo caminho eterno, pelo caminho da vida, para estar contigo eternamente. Uma coisa interessante é analisarmos esta palavra, sonda. Se você observa, ela pode ser usada na medicina, pode ser usada para um estudo marítimo, até para o espaço. As sondas são aparelhos que utilizam para examinar uma determinada superfície ou uma profundidade. Eles no mar veem até a questão das marés, o calor que existe aí, a temperatura que está, se determina muito sobre a questão da mudança do tempo e todas essas mudanças climáticas que temos, utilizando sondas que sondam isto no mar. Nós temos sondas espaciais passeando por outros planetas, buscando se a vida e a condição que existe lá, qual é a temperatura, qual é o tipo do ar, tudo isso é feito examinando através de sondas. Então, nada raro que o salmista coloque este termo para expressar o que ele entende que Deus é capaz de fazer. E isto é feito no interior do ser humano, dentro do ser humano. É que é possível ser reconhecido o que vai no seu interior. E a pessoa que pode fazer isto é Deus, é o Espírito Santo, a sonda de Deus no nosso interior. Pode examinar, fazer este reconhecimento do estado em que nos encontramos nos nossos pensamentos, nas atitudes do nosso coração, nas intenções que existem. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando você conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo utiliza esta palavra para fazer com que você entenda os propósitos que estão aí através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E este sondar, este conhecer de Deus do nosso interior, fará com que eu possa discernir que tipo de pessoa eu sou. O que é que está realmente habitando e existindo nas profundezas do meu ser. É importante que eu conheça esta realidade para que eu possa saber que atitude estou alimentando, o que eu devo preservar e o que eu devo eliminar para que eu possa chegar a este final como ele chegou, com uma atitude valente e corajosa, onde eu peço a Deus que Ele me examine, que Ele sonde e que Ele me diga o que não está bem, para que eu possa corrigir, para que eu possa estar na vida eterna com Ele. Então, este é o primeiro aspecto que eu gostaria que nós entendêssemos, que este salmo nos deixa como uma instrução. Deus tem o poder para sondar o nosso interior, as profundezas do nosso ser, reconhecer e saber quais são os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E é importante que nós possamos receber este relatório, este informe do Espírito Santo para as nossas vidas, para que eu possa administrar as minhas atitudes e possa ter condições de talvez até mudar o final que eu poderia ter por não haver conhecido o que estava habitando o meu interior. Este aspecto eu preciso ter esta coragem para confrontar isto e tomar a atitude correta
Por quê? Na sequência, se você ver, ele mesmo explica como Deus podia fazer isto, que era algo maravilhoso, não podia conhecer, entender nem alcançar, como Deus pode ver um ser humano, uma substância ainda informe, ser entretecido dentro do ventre da sua mãe e que Deus mesmo esteja formando, colocando características únicas, sua sua impressão digital é única. Isto faz com que você seja reconhecido em qualquer lugar, porque é só você quem tem isto. Quem desenhava cada uma destas características, colocava em você vocações, chamados, é Deus, é o Pai. Talvez os seus pais, a sua mãe, seu pai pensaram que foram eles quem projetaram você, mas não. Este salmo mostra que inclusive aqui pode ser sarada muita gente que crê que porque é fruto de um adultério, porque é fruto de uma relação que não terminou em um matrimônio, ou porque foi rejeitado pela própria mãe. E muitas vezes pensamos que isso é o fim, porque ninguém quis que nós existíssemos. Aqui mostra que isso é uma mentira. Quem quis que você e eu existíssemos é Deus. E porque Deus quis, Ele fez e Ele projetou. Diz aí que Ele escreveu no seu livro, cada um dos nossos dias estavam já escritos e Ele já tem conhecimento. Esta é a onisciência de Deus sobre a sua criação. E é Deus mesmo quem fez isso, e Ele conhece isto, e Ele sabe isto. Agora, chega um momento em que o salmista fala algo, para mim foi algo tremendo, foi esta semana que Deus me trouxe isto ainda mais claro e fez saltar este salmo, que é algo que eu conheço desde muito tempo, e salta esta frase: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Ou seja, você hoje, não sei a situação que você está vivendo, não sei como você se sente neste momento, mas aqui está dizendo que Deus tem pensamentos sobre você. E isto talvez por não lembrarmos e por estarmos tão preocupados com os nossos próprios pensamentos, com o que está povoando a nossa mente, a ansiedade, a preocupação, as dificuldades, estes pensamentos nossos, e pior, existem pensamentos que nem nossos são. O inimigo trouxe e colocou dentro da nossa mente como se fosse um pensamento nosso. E se eu assumo que aquele pensamento, aquela preocupação, aquela ansiedade é minha, eu posso cair por caminhos muito diferentes do que os que Deus tem planejado e sonha para a minha vida. Então é muito importante esse segundo aspecto, que eu tome em conta que Deus tem um pensamento para a minha vida. Ele me planejou. Eu não sou fruto de um relacionamento ao acaso, ou porque alguém humano disse, bom, eu vou querer ter um filho. Não. Deus é o único que pode fazer com que aquele espermatozoide fecunde aquele óvulo, porque Deus determinou que passaria a existir aquela pessoa com aquelas características, com aqueles dons, com aquela vocação, com aquela forma de ser, com tudo, não só físico, senão emocional e espiritual. Aí poderia parecer para você uma curiosidade como a mim, não? Quando eu li esse versículo, eu disse, uau, será que eu tenho encontrado como precioso o pensamento de Deus para a minha vida, que está por cima do que o que eu mesma possa pensar sobre mim, sobre a minha situação, sobre o que eu quero? E aí entra uma curiosidade. Qual é, então, o pensamento que Deus tem para a minha vida? O que quer Deus com a minha vida? Por que Ele me planejou? Por que Ele me teceu no ventre da minha mãe, como se estivesse ali dentro de uma terra, fazendo com que uma semente pudesse brotar, começar a crescer aí debaixo da terra e de repente sair e se transformar numa planta, numa árvore, em algo que Ele quer nesta terra. Por quê? O que Deus pensa para mim?
E eu fui buscar, e uma das coisas que são inúmeros os pensamentos de Deus, mas eu gostaria de ressaltar duas situações. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele diz claramente, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus tem um pensamento de paz para as nossas vidas. E se nós, neste momento, não estamos vivendo esta paz, não estamos tendo esta consciência e não pensamos neste bem que desejamos que vai estar real nas nossas vidas, é necessário que eu peça, que eu reconheça que eu necessito que Deus coloque na minha mente, traga à minha mente os seus pensamentos e que eu possa descansar nesta promessa de que existe um Deus que é onipotente, tem todo o poder, é onisciente, tem todo o conhecimento, que já pensou o que a minha vida teria e seria para paz, para bem. E isto é o que eu quero para que se cumpra. Isto é o que eu vou dedicar a minha vida para fazer. Aí veja o que ele diz em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 5 e 6. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui uma vez mais falando sobre o coração, sobre os pensamentos, ou minha mente, o que eu entendo, o que eu estou pensando. E o versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Isso é o que eu pedi ao salmista, que ele endireitasse. Ele termina o salmo dizendo: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda reta, pelo caminho direito, pelo que ele diz aqui, endireitará as tuas veredas. Então ele quer estar neste caminho correto, neste caminho que Deus se agrada e que vai recompensar e que vai ter como resultado final a bênção e o estar na vida eterna com o Senhor. Porém, existe outro lado da moeda. Ele fala aqui, aí mesmo no Salmo 139, o versículo 19: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. E o 20 ele diz: eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra como teus inimigos falam malícia. O que é um homem de sangue? O que é ter uma atitude insidiosa? Um homem de sangue fala de pessoas que têm prazer na violência. São pessoas que eles estão se deleitando em fazer o mal, chegar até mesmo a sujar as suas mãos de sangue inocente, mesmo sendo a pessoa inocente. Ele tem prazer na maldade, na agressão, na crueldade, na destruição. Se deleitam neste tipo de ação. E estas ações são contrárias à atitude de Deus, que é amor, compaixão e justiça. Quais são as características destas pessoas? Eles têm prazer em causar danos ou sofrimento aos outros. Eles têm inclinação para a agressão e a crueldade e desrespeitam a vida e a dignidade humana. Eles estão se opondo, rebelando contra Deus. Isto é rebeldia.
não querem agir com compaixão, com justiça, esse amor que Deus mesmo entregou para nós. Esta falta de misericórdia, de compaixão, de ser justos, faz com que se transformem em opositores, inimigos de Deus. E ele diz que estas pessoas, sim, são também inimigos deles. E veja o que diz o Salmo 11, versículos 5 e 6, claríssimo. Diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Homens de sangue são os que amam a violência. Diz a Bíblia que Deus abomina estas pessoas. E segue no versículo 6 do capítulo 11 de Salmos, diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. É o outro lado da moeda. Se Deus sonda um coração, está esquadrinhando o seu pensamento, vê que os pensamentos desta pessoa, a atitude desta pessoa é assim. Esta pessoa tem como recompensa estas coisas que ele diz aqui, ou seja, o juízo de Deus virá sobre esta pessoa com destruição. A Bíblia diz que Deus abomina estas pessoas e não tem parte com ele. Ele não quer estas pessoas próximos dele. Mas veja o que ele diz sobre o que não é assim. O versículo 7 do capítulo de Salmos 11, no versículo 7, ele diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ou seja, aqui existe algo. Ele não permitirá que a pessoa, homem de sangue, com uma atitude violenta, que tenha todos estes prazer em fazer esta maldade, crueldade, ele não permitirá nem que vejam ele, não se aproxime dele. Porém, os que vivem da maneira como agrada a Deus, amando, tendo compaixão, sendo justos, buscando de todas as formas poder resolver para que esta pessoa esteja bem e entregando do que Deus também lhe deu, perdão, amor, estas pessoas verão a face de Deus. Deus aceitará ver a eles. E enquanto estas pessoas violentas, cheias de maldade, causam dano para eles mesmos e para os outros que estão próximos deles, os que estão buscando a justiça de Deus e se comportando como Deus pede, receberão favor dele ao ponto de poder estar na sua presença. E aí ele dizia também desta atitude insidiosamente, atuar insidiosamente. O que é? Diz que é agir de maneira dissimulada, traiçoeira ou enganosa. Quem age insidiosamente pode parecer amigável e inofensivo, mas tem intenções ocultas ou maliciosas. Então, nós temos aqui uma situação onde a pessoa é um homem de sangue e que tem este prazer em se comportar desta forma. São pessoas que, infelizmente, parte também são enganosos, não são confiáveis, são pessoas que vão demonstrar amizade, demonstrar que são pessoas que estão interessadas em fazer um bem, mas no fundo a sua intenção e o seu desejo está, como ele diz aí, dissimulado, porque o desejo não é o bem. O desejo é, sim, retirar, sacar vantagem para si mesmo e ter o objetivo final que ele deseja, mas não por um bem ao outro, senão por
conquistar o que Ele quer, mesmo que isto signifique ser falso, mentir, enganar. E isto Deus também abomina. Veja o que diz aí em Provérbios, no capítulo 12, versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então essa é outra chamada de atenção. Se você utilizou mentiras para conquistar coisas que você está conquistando, para você chegar naqueles objetivos que você deseja para a sua vida, decida mudar de atitude, reconhecer o seu erro, mudar, porque segundo a Bíblia, Deus abomina esse tipo de atitude e Ele não vai permitir que você esteja com Ele face a face. E todas as conquistas que possamos ter desta forma, elas serão conquistas temporais e que não produzirão uma condição de paz, uma condição de tranquilidade, principalmente impedirá que estemos com o Senhor. E aí nós temos a conclusão, quando ele diz tudo isso, ele não quer isto para a vida dele. O que ele quer é o que nós líamos aí no Salmo 11, que nós líamos no versículo 5 e 6, ele dava o juízo, mas no versículo 7, ele dizia que sim, ele tem interesse de ter estas pessoas junto, próximos dele. Versículo 11, versículo 7 do Salmos 11, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, quando o salmista fala isto, ele está reconhecendo que existe sim uma luta, existe uma dificuldade. Ele fala aí no Salmo que ele, se quisesse fugir do Espírito de Deus, seria impossível, porque ele está dentro de nós. Ele é uma sonda que está lá fazendo as medições de como estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções. E não por nada ele chega ao final do Salmo pedindo que, por favor, Deus fizesse realmente examinasse, fizesse esse exame e visse o que está mal e que pudesse levar ele para o caminho eterno. No Salmo 56, versículo 12 e 3, diz assim: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Este é o sonho que tinha o coração do salmista. Este é o sonho que eu tenho no meu coração. Poder estar na presença de Deus, poder caminhar na luz, na vereda reta, na vereda de justiça. Poder ser este exemplo e caminhar assim. Não significa que nós não nos equivocamos, não erramos. Significa que eu possa ter, como eu dizia, a coragem de pedir a Deus: examina-me, vê, Senhor, se tem algo mal e, por favor, guia-me pelo caminho eterno. E eu termino com estes dois versículos, Salmo 139, versículo 23 e 24, numa outra versão, para que nós possamos entender. Ele diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Tome conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.